Boa tarde a todos. A gente está aqui com mais um Gaúcha ZH Live, hoje para conversar um pouquinho sobre um assunto que com certeza interessa bastante as pessoas, que é a produção de uvas aqui do Rio Grande do Sul, essa que é a matéria-prima de uma das bebidas mais apreciadas pelo gaúcho, o vinho, e também do suco de uva, que vem ganhando bastante espaço aí nos últimos anos como negócio. E a gente convidou hoje para conversar conosco o Oscar Ló, que é presidente da Cooperativa Vinícola Garibaldi e que está no comando dessa cooperativa já desde 2000, portanto, há 20 anos aí, a história dele com a cultura e com a própria cooperativa, ela é mais longa ainda, né, Oscar? Começou um piá, me diz ele. E a gente vai falar um pouquinho também de como as cooperativas estão se adaptando, como que elas fizeram para lidar com esse momento da pandemia, que afetou e continua afetando todos nós. Então, Oscar, muito boa tarde para ti, obrigada por aceitar esse nosso convite. E eu queria que tu começasse falando um pouquinho, assim, sobre qual foi o primeiro impacto para vocês, o impacto imediato da chegada, né, da pandemia, e como vocês já estão organizados hoje, passados aí um pouco mais de 60 dias desde que a gente teve a confirmação, enfim, da chegada do vírus. Boa tarde, Gisele. Obrigado por essa oportunidade. Realmente, esse impacto ele nos pegou um pouco de surpresa, né? Porque a gente estava acompanhando, através da imprensa, acontecendo os fatos que estavam acontecendo em outros países, e parecia que aqui a coisa ia se estender um pouco mais, que ia demorar, né? Essa situação toda. Nós elaboramos a safra, recebemos toda a produção de uva, ela terminou no começo de março, e aí, numa questão de uma semana, praticamente, veio a informação das dificuldades, das contaminações e do fechamento praticamente que total, né? Então, pela metade de março, o próprio município decretou o fechamento de todas as atividades comerciais e da indústria também, então nós fechamos por 15 dias, no dia 15 de março até o final de março, e depois, então, no começo de abril, nós retomamos as atividades, mas aí com um monte de critérios, com restrições, com um número menor de funcionários, né? Então, no primeiro momento, o impacto foi bastante grande, o susto foi bastante grande, mas agora, aos poucos, as coisas estão voltando, não à normalidade, né? Porque, com certeza, da normalidade que estava, provavelmente vai demorar bastante, né? Mas a nova normalidade e se acostumando com essa situação. Vocês já tinham, então, conseguindo receber a safra que tinham terminado de colher. Para quem não conhece, ou para quem não sabe, a Garibaldi ela tem 420 associados, né, de 15 municípios aí da região, e tem também em torno de 200 funcionários, sendo que nesse ano o Oscar estava contando para a gente que a produção vai girar aí em torno de 20 milhões de quilos, 20 milhões e meio de quilos, um pouquinho abaixo do ano passado, mas a gente sabe que a qualidade está super especial. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria que tu tocasse, tu falou nessa necessidade primeiro de fechamento, agora de ajuste. Eu queria que tu falasse um pouquinho da rotina dos funcionários que estão hoje, né, trabalhando na vinícola. Que tipos de cuidados vocês estão tomando? E também, Oscar, como que vocês estão lidando com essa questão das vendas? Porque a gente sabe que a vida ficou muito online, as vendas também estão migrando, elas já existiam de forma online, mas ganharam um pouco de força. Isso aconteceu também com vocês? Eu queria que tu contasse um pouquinho essas duas coisas. Aconteceu sim, com relação ao dia a dia, então, após o fechamento daqueles 15 dias, nós retomamos as atividades. No mês de março, já a gente sentiu o impacto com relação à comercialização, houve uma redução significativa dos volumes. O que a gente fez? A gente reduziu em 25% a carga horária, e o turno, então, nós acabamos estamos ainda trabalhando nesse sistema em 2 turnos de 6 horas.
Então, um turno pela manhã e um turno pela tarde. Então, assim, os funcionários que estão no grupo de risco estão em casa, né? E os demais, então, voltando, mas assim, como nós dividimos eles em 2 grupos, então não tem menos pessoas circulando dentro da vinícola e a gente consegue perfeitamente trabalhar a produção juntamente com todos os cuidados necessários para que a gente evite o máximo a contaminação, no caso, né? Com relação à comercialização, realmente a gente está vindo de uma safra excepcional, a safra de 2020. Janeiro e fevereiro já tinha sido 2 meses bons para comercialização, então a expectativa para o ano ela era muito positiva. E aí, em março, então, a gente já teve o primeiro impacto, né? Realmente, o primeiro momento, o grande canal de comercialização nosso são os supermercados. E aí, então, claro que a preferência dada naquele momento era para produtos de higiene, de limpeza e alimentação. Então, a gente sentiu que realmente no mês de março houve uma redução. Dentro do nosso planejamento, nós tivemos uma redução em torno de 30% no mês de março. Já agora, no mês de abril, essa redução ela foi menor dentro do esperado para o ano, né? Então, no mês de abril, nós estamos com 20%. Nós conseguimos 80% da meta que nós tínhamos para abril, nós conseguimos. E o que a gente percebe agora é, aos poucos, o mercado mais otimista, né? Então, conversando também com clientes, com representantes, com distribuidores, aquele impacto inicial, aquela preocupação toda, ela continua sim, mas, assim, aos poucos as pessoas estão querendo voltar ao mais, não normal, né? Mas ter dentro de uma normalidade, e a gente percebe que as coisas estão começando a retomar. E vocês também percebem, porque a impressão que a gente tem é que quanto as pessoas estão mais em casa, e também a gente teve aí temperaturas bastante frias, né? Um friozinho, parece que combina com a questão do consumo, né? De vinho, o suco de uva, que também tem várias propriedades aí bacanas para a saúde. A impressão que a gente tem é que o pessoal está comprando bastante, mas pelo que tu está contando, as pessoas ainda, porque, enfim, o vinho ele não é exatamente um item de primeira necessidade dentro da lista de supermercado, né? O que tu está nos falando é que houve uma retração muito grande em março, mas já está recuperando um pouquinho, então, esse espaço já recuperou um pouquinho em abril, é isso? Claro que eu falei no modo geral, né? Mas a gente percebe que alguns segmentos eles têm um desempenho melhor e outros tiveram uma redução maior. O nosso foco, nós trabalhamos bastante com espumantes. Então, no primeiro momento, o que aconteceu? Os espumantes, talvez, dentro do setor vitivinícola, foi o produto, o item que mais sentiu o efeito, porque todos os eventos que estavam programados, casamentos, formaturas, todos os eventos foram cancelados. Então, a gente sentiu muito forte essa redução de consumo, principalmente por conta desses fatores. Mas, como você bem disse, as pessoas estão mais em casa e tem mais tempo para preparar um almoço ou um jantar, e o vinho acompanha muito bem tudo isso. E aí, o que a gente percebeu, sim, aí é o aumento do consumo do vinho. Então, falando... Como é que está dividido hoje na Garibaldi? Assim, tu falaste que o carro-chefe é justamente o espumante, né? E o Brasil se destaca cada vez mais, né? Na questão da produção de espumante. Percentualmente falando, assim, a gente sabe que suco de uva também é um produto importante, né? Nesse cenário aí, né, que tem a uva como matéria-prima. Como é que é percentualmente falando, assim? O espumante representa quanto hoje por cento da Garibaldi? Isso, o espumante para o nosso faturamento representa 40%, e 40% é o suco de uva. E o vinho, ele representa entre 15% e 17%, e depois tem outros itens, né? Então, a representatividade do espumante, ele é maior do que a do vinho. Então, o que a gente percebeu? O consumo do vinho aumentou, as vendas de vinho aumentaram, né? Mas não chegaram a compensar totalmente o volume que houve de redução dos espumantes. Em compensação, o suco de uva, o que a gente percebe é que ele está se mantendo. Assim, então, estão praticamente os números que estavam sendo realizados o ano passado.
Então, no suco não houve redução de consumo, pelo que a gente percebeu. Houve uma redução nos espumantes no primeiro momento e houve um aumento, sim, aí do consumo de vinhos. Que bom, né? A gente que acompanha a produção gaúcha, a gente sabe que é importante também valorizar o que é daqui. E aí eu vou puxar um pouquinho para essa questão da safra. A gente tem ouvido para algumas pessoas a avaliação de que 2020 a gente teve a melhor safra em qualidade da história, não em quantidade. A gente falou, inclusive, né, a cooperativa teve uma redução, no estado também a gente tem uma redução em torno de 20% no volume de uvas produzidas, mas se fala numa qualidade ímpar dessa uva, que é a matéria-prima dos vinhos e também dos espumantes. O que tem de tão especial? A gente sabe que é um ano de bastante tempo seco, que prejudicou algumas culturas, mas foi esse tempo seco que ajudou a nossa safra a ser tão boa? Ajudou bastante, com certeza. Claro que a qualidade da safra ela não depende somente, digamos assim, do clima, né? O setor, no modo geral, investiu muito nos últimos anos, investiu em tecnologia, em equipamentos. Os próprios vinhedos dos produtores, houve uma reconversão total nos últimos tempos. Então, assim, a qualidade do produto do setor, ele, nos últimos 10 anos, ele melhorou significativamente. E, excepcionalmente, esse ano, por conta do clima seco, então, favorece principalmente aqueles produtos que você precisa de uma maturação maior, que são produtos de guarda, para você para você guardar ele por um bom tempo, né? Então, no caso dos espumantes, essa diferença a gente não sente muito. Por quê? Porque geralmente a uva branca para espumante você colhe antes com um nível de acidez, para termos um equilíbrio entre o açúcar e a acidez, para poder ter produtos mais refrescantes, que é o grande volume que é comercializado no Brasil. Para os vinhos jovens, também não há tanta diferença, mas principalmente para os vinhos de guarda, aí sim. Então, para quem gosta de colecionar vinhos, para quem gosta de ter um vinho mais envelhecido, mais evoluído, a safra de 2020 com certeza vai ficar para a história. Conversando... Eu tenho dito que é daquelas que se guarda a garrafa, que se guarda a amostra, que é para ter uma referência. É verdade. Só para as pessoas que não são tão familiarizadas, qual é o papel do tempo seco nessa questão de qualidade? O tempo seco e o calor, eles ajudam a dar uma maior graduação de açúcar na fruta, né? É isso? Isso, na verdade, com o clima seco, a maturação da uva é maior e aí a qualidade ela vem por causa do Brix, por causa da graduação e do açúcar, né? Então, essa uva, quanto mais madura, maior o Brix. O Brix, o álcool, ele acaba sendo um conservante natural do produto. Então, não só a maturação da graduação de açúcar, mas assim também os compostos fenólicos, né? Então, eles conseguem uma maturação melhor, os taninos também, que são as características específicas dos vinhos tintos. E aí, essa estrutura toda, esse conjunto faz com que o produto ele se conserve por muito mais tempo. Por isso que, com certeza, as vinícolas que trabalham com produtos assim mais evoluídos, mais envelhecidos, milesimes ou outros vinhos reserva, vão ter uma boa quantidade aí para comercializar nos próximos anos. Esse, com certeza, não vai ser o produto que vai ser comercializado agora, esse ano, e talvez nem o ano que vem, né? É vinho para daqui 5 ou 6 anos, né? Pois é. Falando um pouquinho nessa questão da produção, vocês tiveram, a gente lembra que no ano passado teve algum probleminha lá na primavera, né, que deu uma chuvinha em algumas regiões, prejudicou, enfim, mas a gente teve esse desfecho, esse final muito positivo, né? O que dá para falar, Oscar? Sabe que o brasileiro também olha muito para preço de vinho, né, preço de espumante, enfim... O que dá para falar em termos de preços para esse ano? Deve se manter no mesmo patamar? Não deve se manter? Enfim, como que vai estar essa relação? Essa é uma briga eterna, né? Porque o produtor gostaria de ganhar cada vez mais e o consumidor gostaria de pagar cada vez menos, né? Mas se falarmos uma inflação assim interna dentro do setor,
E a uva, ela tem uma remuneração aos produtores, no caso nosso, para os nossos associados também, tem toda uma classificação da qualidade, e a maturação e a graduação da uva é um dos critérios que fazem com relação à remuneração, né? Então, no geral, essa safra de 2020 para o produtor, ela está tendo um reajuste em torno de 20%. Então, o produtor ele teve uma produção um pouco menor por conta dessa situação toda, mas ele compensa o ganho pela qualidade. Então, se compararmos quilo de uva o ano passado e esse ano, está no geral em torno de 20% a mais. Claro que a gente sabe que na composição do preço final do produto não é só a uva, tem um monte de outros fatores, né? Mas nós tivemos o vidro, que teve um reajuste bastante significativo, a energia, outros segmentos. Então, o setor fala em torno de 10% a 12%, um mínimo aí de um reajuste para poder suprir essa inflação toda. Mas a gente sabe que o mercado também não está tão comprador assim, né? Então, é um equilíbrio, né, entre procurar trabalhar com o menor custo possível e dentro de tentar oferecer ao consumidor o melhor produto possível. Pô, cara, a gente estava querendo boas notícias aí, né? Como tu falaste, essa é a eterna briga, né? Mas a gente sempre lembra que é importante um equilíbrio, né? Que seja uma situação boa para todo mundo, né? Para quem produz, porque afinal de contas essas pessoas precisam ser remuneradas pelo seu trabalho, né? É a profissão, é a atividade delas. E, ao mesmo tempo, o consumidor também quer um preço que seja um preço bacana. Então, o ponto de equilíbrio não pode ser bom para um e ruim para o outro, né? Porque senão fica um pouquinho complicada essa equação. A gente está recebendo já algumas perguntas aqui pelo nosso canal do YouTube. As pessoas também podem acompanhar pelas redes sociais de Gaúcha ZH. Eu vou começar aqui com uma pergunta que é da nossa colega, jornalista super especializada do AgroJoana Colucci, que está perguntando para a gente, está nos assistindo lá dos Estados Unidos, a Joana, se os vinhos de maior valor agregado devem ser os mais afetados em faturamento durante o ano, Oscar. Talvez sim, porque diante da situação econômica do país, a situação que estamos vivendo agora, né, um índice de desemprego um pouco acima da normalidade. A renda, no modo geral, a gente percebe que vai acabar reduzindo, né? Então, eu acredito que sim, que os produtos de maior valor sejam os que vão sofrer o maior impacto nesse momento, né? Mas o volume também ele não é muito grande. Então, depende muito das pessoas, como é que elas estão dispostas, né? Se querem continuar mantendo o consumo delas normal ou não, né? É cedo, talvez, para chegar a essa conclusão, mas pode ser que sim. Oscar, quando a gente fala de produção de uva, produção de vinho, a gente falou na questão de preço aqui, talvez uma briga antiga do consumidor seja essa questão de que às vezes é mais barato comprar um vinho importado do que um vinho brasileiro. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Explicando também a questão, a gente tem uma questão de tributação. Ano passado vocês tiveram uma vitória, algo que vocês esperavam, que é em relação ao regime de substituição tributária, e tem esse nome complicado, mas eu queria que você explicasse um pouquinho essa relação de preços, porque, via de regra, o consumidor tem essa ideia de que o vinho brasileiro ele é mais caro que o vinho importado, porque me parece que na questão qualidade, se lá no passado tinha alguma dúvida, talvez, eu acho que os vinhos fizeram um bom trabalho, né, de marketing, de divulgação, e no espumante, principalmente, né, a gente sabe da qualidade, do destaque que vem ganhando, mas eu queria que falasse um pouquinho sobre essa questão do preço em relação aos importados. Com relação à qualidade, a gente não discute, eu já falei em outras oportunidades, que nós temos bons vinhos nacionais e temos bons vinhos importados, da mesma forma que a gente tem vinhos de baixa qualidade também dos dois lados, né? Mas principalmente aqui com o Mercosul, que te fala que o grande volume que vem para o Brasil é do Chile e da Argentina, né? Eles têm um custo de produção interno muito mais baixo que o nosso. Então, eles já partem de um custo de produção mais baixo,
eles têm uma carga tributária mais baixa, e depois esse produto, quando ele entra no Brasil, claro, ele acaba pagando a tributação que o vinho nacional também paga, mas ele já vem com uma base mais baixa, então por isso que às vezes ele chega mais competitivo, né? E tem muito a questão do câmbio também, né? O câmbio nos últimos tempos estava favorecendo muito a produtos importados no modo geral. Coisa que a gente está sentindo que esse ano já reverteu um pouco também, um pouco pela fronteira que está fechada, e um pouco com a questão do dólar, a gente percebeu que o vinho importado não está tão barato assim, não. Ele já teve um aumento de custo. E aí eu acho que é o momento do vinho nacional se consolidar como produto. Porque, por mais que hoje nós tenhamos bons produtos de qualidade, pode ser que na cabeça do consumidor ou alguns consumidores mais tradicionais ainda tenha aquele preconceito do vinho nacional, né? Então, talvez esse seja o momento da gente quebrar essas barreiras e valorizar o produto nacional, porque às vezes a gente olha na prateleira e vê vinho. Pela visão do governo, é uma bebida alcoólica, e em cima disso nós temos que taxar porque é bebida alcoólica. Só que na base dessa cadeia nós temos 20 mil famílias, todas agricultura familiar, pequenas propriedades que vivem, que a base do sustento delas é a uva, é o espumante, é o vinho, é o espumante e é o suco, e elas dependem desse setor, né? Então, talvez esse de nós, como brasileiros, como os gaúchos, como consumidores, de valorizarmos cada vez mais o produto nacional. Mas não também só por ser produto nacional, por ser produto gaúcho. Porque aí tem toda uma cadeia que depende também desse produto, né? Então, com relação a preço, tem essa questão, mas tem muito também da questão do câmbio, né? E como é que está essa questão da revisão da substituição? Desculpa, você tinha comentado. No ano passado a substituição tributária era uma demanda antiga do setor, na verdade não seria uma redução de tributos, era uma alteração da fórmula de cálculo, né? Porque antes a vinícola acabava recolhendo os impostos de toda a cadeia até o consumidor final, e com a alteração, então, a indústria recolhe a sua fatia e o varejo recolhe a sua fatia. No primeiro momento, a impressão era de que não houvesse uma redução de preço, simplesmente uma alteração de forma. Mas o que a gente viu de fato na prática, acabou acontecendo uma redução de preço também. Por quê? Porque com a AST, antes você tinha um valor fixo de impostos, né? Independente do preço que o varejo ia comercializar, tinha que recolher aquele valor. Pois, com a flexibilização, digamos assim, o varejo vai recolher a parte dele exatamente sobre o preço de venda. Então, se ele colocasse uma margem menor, consequentemente, ele vai recolher menos imposto, proporcional ao preço de venda, né? Então, a gente percebeu que o varejo acabou repassando esse benefício para o preço final. Então, foi no final do ano passado isso, no Rio Grande do Sul. Então, a gente percebeu que, na ponta, o preço realmente ele acabou tendo uma redução por conta desse cálculo. É uma mudança na forma do cálculo, né, Oscar? Que antes se pagava de um jeito, hoje se paga de outro, né? Que antes era quase que cumulativo, né, o imposto, no caso do vinho, né? Isso. A vinícola recolhia sobre todo o valor e já estabelecendo uma margem que o varejo ia trabalhar. Se o varejo trabalhasse com uma margem menor, não tinha problema, mas o valor do imposto era o mesmo, ele tinha que recolher sobre aquele valor, né? Por isso essa diferença. E isso foi no final do ano passado. E agora, para esse ano, então, nós já temos outros estados que também aderiram. Além do Rio Grande do Sul, nós temos Santa Catarina, Paraná, São Paulo, que também já aderiram, né? Então, com certeza, esse ano isso vai acabar beneficiando o setor. Oscar, uma das coisas que a gente percebe também é que as pessoas estão conhecendo mais, né, os produtos à base de uva, né, o espumante, o vinho, o suco de uva. Como é que o consumidor pode ter tipo de orientação, ele tem que ter, o que ele tem que ter em mente no momento em que ele vai fazer a escolha, né? Que às vezes são tantos rótulos que a pessoa se confunde, né? E já ouvi alguns enólogos falando que o melhor vinho é aquele vinho que é bom para a gente, né? Que a gente gosta. Então, o que dá para dar de dica, assim, respeitando, obviamente,
o paladar e os gostos de cada um em relação à aquisição dessas bebidas à base de uva? Na verdade, a nossa briga interna aqui é convencer o enólogo que ele tem que fazer o produto para o consumidor, não para ele, né? Porque às vezes tem muito. Como eu não sou enólogo, então eu posso falar. Na verdade, é bem assim como você disse, né? Cada um tem o seu paladar e seu gosto. Depende, claro, quem já tem o hábito de consumir o vinho, conhece as características, já sabe das diferenças, das variedades de uva, aí é um tipo de consumidor. Aí, claro que ele acaba preferindo os seus vinhos favoritos, né? Mas para quem não tem muito hábito e é um consumidor eventual, o ideal é você começa com vinhos mais jovens, mais leves, né? Não necessariamente os mais caros, né? Porque nós temos muitos bons vinhos a preços acessíveis, né? E depois, claro, conforme a evolução do conhecimento ou do paladar próprio da pessoa, ela vai preferindo vinhos brancos, vinhos tintos, vinhos mais secos, mais encorpados, com madeira, sem madeira. Mas para quem não tem o hábito, o ideal seria o custo-benefício que a gente fala, né? Vinhos mais jovens, e depois, claro, conforme o paladar de cada um, né? Oscar, a gente recebeu mais uma pergunta aqui da Karen Viscardi, também nossa colega jornalista. A gente já falou um pouco sobre isso lá no início. Ela pergunta sobre se a pandemia está impactando as vendas dos vinhos e espumantes brasileiros, porque ao mesmo tempo em que as pessoas não consomem em restaurantes e bares, os consumidores estão comprando mais para beber em casa. É um pouco daquilo que a gente falou antes, né? Houve um recuo, então, mais significativo em março, e agora em abril já deu para ganhar um pouquinho de terreno. No espumante vocês sentiram bastante, né, esse recuo, né? Realmente a gente sentiu mais nos espumantes, ela se deu mais nos espumantes, já no vinho, então, pelo contrário. Realmente vinho está vendendo até um pouco mais comparando com o ano passado. E como é que vocês estão trabalhando essa questão das ferramentas digitais, né? Oscar, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, porque a gente está vendo uma aceleração desse uso de ferramentas digitais no momento da pandemia, e eu tenho ouvido em muitos setores da nossa produção essa máxima de que veio para ficar, de que é algo que veio e vai continuar, claro, sem substituir o contato pessoal, quando a gente puder ter uma maior interação, mas qual é a avaliação da cooperativa hoje, o papel das ferramentas digitais, tanto no processo de ponta da venda, né, quanto no processo produtivo, né, dos produtores? Qual é o papel dessa digitalização, né, do setor? Com relação à comercialização, os e-commerce principalmente, já vinha um movimento de crescimento. Claro que o grande volume ainda ele está nas lojas, né, físicas, né? Mas a gente já percebia um movimento de aumento de venda por esses canais. Esse ano... Era um aumento... O que representava... De comercialização. Uhum. O que representava o e-commerce? O que está representando hoje, percentualmente falando? Avançou? Isso, na verdade, assim, tudo que é comercializado através online, pelos e-commerce, é em torno de 6% dos produtos, né? A questão específica nossa, aqui da cooperativa, a gente percebeu uma aceleração esse ano. Nós tivemos um crescimento nos últimos 2 meses em torno de 20%. Isso pelos parceiros nossos aqui que vendem como se fosse pela vinícola, né? Mas não dá para medir assim 100%, porque o que nós temos? Nós temos muitos clientes que têm varejo, que têm loja física e tem sua loja virtual também. Então, eles acabam comercializando os vinhos, os espumantes, através de lojas virtuais. Então, assim, uma porcentagem real de quanto está sendo comercializado nesses canais, a gente não saberia dizer. Mas a gente percebeu internamente que, comparando com o ano passado, nós tivemos um crescimento em torno de 20%. Claro que ainda em cima de uma base muito baixa. Uhum, mas eu acredito que sim, isso já era uma tendência e talvez agora eu acho que isso vai se acelerar e com certeza vai se manter.
Mas no caso da cooperativa, vocês têm atuado mais, então, por meio de parceiros nessa questão do e-commerce, né? Ou também com uma plataforma própria de vocês? Isso. Também com uma plataforma própria de vocês? Uma plataforma própria que é administrada por parceiros, né? Que essa é venda direta nossa. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, que tem muitos clientes, né? Por exemplo, redes de supermercados que também têm venda online. E lá também é comercializado o vinho espumante. Então, esses números nós não temos, né? A gente vende para o cliente. Sim. E aí, quando ele vende por esse sistema, a gente não sabe, né? Mas a gente sabe que cresceu esse mercado. Então, talvez tenha se multiplicado ainda mais, visto que vocês vendem para alguém que também pode fazer essa venda online, digamos assim, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, a gente está quase chegando aí no final da nossa live, eu queria que tu voltasse um pouquinho num ponto, que é o ponto lá do começo, que é em relação aos cuidados da pandemia, né? A cooperativa está localizada em Garibaldi teve alguns problemas pontuais, a questão do Covid, da Covid, né? E como é que vocês têm um planejamento, vocês têm um contato direto com os órgãos de saúde, como é que vocês fazem para organizar as ações de vocês, né, dentro da cooperativa, para garantir justamente a segurança dos servidores, dos funcionários, também dos produtores? Não, exato. Nós adotamos vários protocolos. Toda a orientação que a gente recebeu, tanto por parte do governo do estado e de um comitê também municipal específico para essa questão, o município também criou um manual de orientações, então tudo isso está sendo seguido. Que nem eu falei antes, nós dividimos a nossa equipe de colaboradores para ter menos contato e todos os cuidados, né? Nós não temos mais restaurante dentro da vinícola que nós tínhamos, então, pelo fato de podermos dividir em duas turmas, fica uma turma pela manhã e uma turma à tarde, não tem esse contato, essa redução, é medido febre, é feito controle, é oferecido equipamento de segurança, máscara, álcool gel, toda essa proteção, né, diária. E, assim, bastante conscientização também, né, porque não adianta só ter os equipamentos, as coisas que precisa, se nós não tivermos consciência de como temos que nos comportar, né. Por ser uma cidade pequena, Garibaldi está hoje com 35 habitantes, então as informações elas circulam rápido, a gente sabe bastante do que está acontecendo na cidade, as pessoas se informam, o que a gente percebe que as pessoas passou aquele susto, mas mesmo assim estão muito conscientes da responsabilidade, né? Então as pessoas estão voltando às suas atividades normais, mas com muito cuidado. O comércio também abriu um pouco depois, então com todos os cuidados, né? Então a gente sabe que isso vai fazer com que a curva ela não se acentue muito, mas ela vai acabar se prolongando mais, né? Então cada vez mais intensificar esses cuidados, sabendo que isso não vai terminar amanhã, mas de que a economia tem que circular, as pessoas têm que se cuidar, né? E a gente sabe que vai vir o inverno agora também, os dias estão mais frios, que para nós aqui no sul também é mais propício, então cuidados redobrados. Principalmente na Serra, né, que sempre é um clima bastante frio, né, Oscar? E assim, uma questão bem particular, a questão dos associados nossos da cooperativa, né, todos eles grande parte deles moram no interior, a gente sabe que muitos deles são de idade avançada, então a orientação que a gente passa principalmente para eles, fiquem lá no sítio, lá na chácara, lá na colônia, que o vírus não vai lá sozinho, né? Se vocês não querem para a cidade buscar ele, não tem problema, né? Então eles estão se cuidando, sim, preocupados, muito preocupados, eles perguntam, porque na verdade a uva é um pouco diferente de outras culturas, que você tem que planejar ela pelo menos 3 anos antes de começar a colher, né? Então, e nós estamos no processo de reconversão, de ampliação de áreas, principalmente para uvas brancas, para espumante, então nós temos muitos associados com projetos em andamento. E eles perguntam, o que eu faço? Eu mantenho o planejamento, eu paro, suspendo? Não, a gente sabe que é momentâneo, né? A gente não pode travar o planejamento para o ano que vem, para daqui 2 anos, né? Então, como cuidados necessários, mas vamos tocando, né?
Eu até ia te perguntar, tu tocaste nesse ponto de planejamento, né? A gente falou um pouquinho da safra que colhemos, o que dá para prever para a próxima, né? Que vem por aí para a próxima safra, quais são os prognósticos e as perspectivas aí para o produtor também? Não, o produtor de uva, nos últimos anos, está sendo um bom negócio, ele está tendo uma boa remuneração. E é o nosso papel, o principal papel da cooperativa é esse, manter o associado na sua atividade com rentabilidade. O que a gente está percebendo nos últimos anos, que muitos jovens, filhos de associados, eles estão permanecendo na atividade, eles estão dando continuidade ao negócio da família, né? Então, nós temos que oferecer a essas famílias perspectivas, possibilidades de futuro. E a cooperativa tem um planejamento muito claro e de conhecimento do associado, que é mantermos os vinhos, mantermos o suco de uva, mas muito focado nos espumantes. E esse planejamento ele vai ser mantido. Claro que em algum momento ele poderá sofrer algumas pequenas alterações, mas o nosso objetivo é mantermos esse planejamento. Bom, eu vou rapidamente aqui, a gente chegaram mais 2 perguntas, a gente vai chegando para o final, o pessoal vai começando a ficar mais à vontade, né? Chegou uma pergunta aqui do Erlon Almeida, que está te assistindo de Curitiba, e te pergunta o que o setor vitivinícola precisa hoje de políticas públicas para apoiar a política de estoques nesta hora difícil. E aí eu vou aproveitar e juntar com a pergunta do Arthur Ribeiro, que fala justamente o que esperar, que pergunta, né, o que esperar do apoio do governo e de entidades neste momento de retração de consumo devido à pandemia, pois era para ser um ano de crescimento, e também em relação aos importados. Então, a gente tem essa questão de políticas públicas, né? Apoio para o setor, qual é a avaliação que o senhor faz que seja necessário, o que se precisa? A expectativa para o ano era realmente de crescimento, né? Então, isso aqui acabou pegando todo o setor, mas também não vamos fazer terra arrasada e vamos dar continuidade. Excepcionalmente aí com questão a políticas públicas, a gente sabe, né, nós conversamos muitas vezes, agora o ano passado o governo assinou o acordo, não entrou em vigor ainda, mas o acordo Mercosul-Comunidade Europeia. A gente sabe que isso aí para o setor vitivinícola vai acabar prejudicando bastante, né? No momento está meio travado, né, até porque a Argentina está complicando um pouco, então... Isso, não entrou em vigor, né? Mas tínhamos um compromisso por parte do governo federal de que iriam ser adotadas medidas compensatórias, que até o momento elas não aconteceram ainda, né? Então, a gente está nessa situação. A criação do fundo, aquele que se planejava um fundo de fomento, de apoio à vitivinicultura, acabou não saindo, né, Oscar? Ainda não, a ideia era realmente trabalhar um fundo, mas, assim, o governo tinha um compromisso de, até o final do ano passado, encaminhar para o Congresso Nacional um projeto de lei que contemplava, não encaminhou. Agora, esse ano, no começo do ano, por conta de safra e tudo, não se foi muito atrás, e agora essa situação toda, né? Nós tínhamos e temos o comprometimento de vários ministérios comprometidos com essa questão. A própria ministra Tereza Cristina, em uma das entrevistas dela do ano passado, anunciou o fundo. Então, nós acreditamos que o governo continue com esse compromisso com o setor e estamos aguardando. Eu acredito que ele só está atrasado, mas não que está suspenso, né? E o que nós estamos trabalhando, principalmente, claro que com todo o setor, mas talvez mais junto com os produtores rurais e junto às cooperativas, é com relação a linhas de financiamento. Porque hoje o que nós temos no mercado são linhas de financiamento livres, que as taxas de juros são altas e elas não dizem com a nova realidade. Estamos com uma expectativa grande agora com o novo Plano Safra, que nós imaginávamos que ele fosse antecipado, mas não temos informação de quando ele vai ser anunciado. Acho que não, né? Acho que agora a gente nem teria mais tempo hábil, né? Porque normalmente sai em junho, então... mas essa questão do juro, para vocês, é um ponto importante. Isso, nós trabalhávamos o ano passado com Pronaf, com custeios em torno de 5%, 6%, 7% com taxas de juros. Nós estamos com a Selic agora a 3%.
né? Então, nós não podemos continuar trabalhando com essas mesmas taxas de juros, né? Principalmente financiamento à uva, ao produtor, porque o que acontece? Que nós estávamos falando, a safra excepcional, vinhos de guarda, você vai comercializar esse produto daqui a alguns anos. Mas o produtor e a uva, você tem que pagar ela esse ano, né? Então, você precisa de linhas de financiamento condizentes com essas realidades, né? E é isso que nós estamos esperando, que ainda estamos aguardando. Tá certo, então a gente vai terminando por aqui essa live. Eu gostaria de agradecer muito ao Oscar, que está lá em Garibaldi. Tá bem cercado aí, hein, Oscar? Tá bem acompanhado aí, essa prateleira aí do lado tá cheinha, né? Depois eu vou abrir uma. E aí, a gente gostaria de agradecer pela tua disponibilidade em bater esse papo conosco. A gente sabe que tens um longo histórico, um longo currículo aí no setor, e as cooperativas também com um papel bastante relevante, né, com esse espírito cooperativo que, né, redundantemente, ele acaba sendo um ponto forte neste momento, né, de dificuldades. E lembrar para as pessoas que não puderam acompanhar durante a transmissão que esse vídeo vai estar no canal de Gaúcha ZH do YouTube, as pessoas vão poder acompanhar. Enfim, esse assunto é um assunto que a gente gosta de falar bastante. Fica aí o agradecimento mais uma vez, então, pela tua atenção e pela participação, Oscar. Eu que agradeço pela oportunidade e à disposição sempre. Tchau, pessoal. Tchau.